Salve, salve família soberana, família sofredora, família tricolor, família de outros clubes, como é que vocês estão, beleza? Rapaziada, não gravei vídeo pra vocês ontem, tá? Eu tava lá no estádio, mano, não tinha como. Ou eu gravava vídeo pra vocês, ou eu vim embora pra casa. Eu preferi vir embora pra casa, não dava. Mano, eu não sei realmente se eu vou fazer isso, mas eu já meio que tô com isso guardado no meu coração. Eu nunca mais vou assistir um jogo 9h30 da noite no Morumbi. Não dá, velho. Não dá, não tem como. Você tem que assistir o jogo. Você tem que toda vez eu vou ter que sair com 35, 40 minutos de jogo. Não tem como, cara. Não tem como. Entendeu? Porque você tem que sair correndo pra estação, cara. Eu cheguei na estação sem um pulmão. De tanto que eu corri de lá do estádio pra estação, porque senão eu não ia conseguir vir embora, velho. Entendeu? Tem que correr. Cheguei na estação 11h45. Ainda bem que eu cheguei na frente de todo mundo. Deu pra comprar passagem de boa, certo? Fui chegar na Luz, ainda bem que os caras liberam lá, acho que mais um ou mais dois trens. Mas tipo, mesmo assim, eu cheguei na Luz, era 00h10. Vocês sabem que a Luz só funciona até meia-noite. Cheguei na Luz 00h10, mano. Entendeu? Não dá, não tem como. Quase que eu perco o trem, quase que eu perco a oportunidade de vir embora. Eu vou tentar ir em jogos mais cedo, se der, muito mais fácil, tá bom? Então, gente, é isso. E, obviamente, que eu passei por tudo isso pra ver aquela merda, né? Pra ver aquela bosta, pra ver aquela porcaria que todo mundo viu. Você que tava em casa, você que tava no seu aconchego, na sua cama, no seu sofá, sei lá, você viu aquela porcaria. E eu vi antes a porcaria acontecendo. Cara, eu tava ali sentado, trocando uma ideia, né, com o pessoal teve pessoal que me reconheceu lá, tava lá trocando uma ideia, legal, tal. E os jogadores de São Paulo entraram e teve o treino de finalização. Meu Deus do céu, que coisa bizonha, que coisa bizarra, que coisa horrível. O treino de finalização. De todos os caras que chutaram, só o Reinaldo fez o gol. Por que será, né? Só ele fez o gol. O Rigoni errou, o Igor Vinícius foi chutar. Meu centésimo jogo do Igor Vinícius, tá? Pro São Paulo. Centésimo jogo. Ai, meu pai. É isso. Cara, mano, todo mundo foi uma porcaria, cara. Foi horrível o treino de finalização. E isso a gente viu no jogo. O jogo acabou 0x0, por quê? Porque o time do São Paulo não sabe finalizar. O time do São Paulo não consegue mandar a bola pra dentro do gol. Os caras chegam na cara do Santos, certo? Que é o goleiro do Atlético Paranaense. Mas eles não conseguem chutar a bola pro gol. Foi isso que a gente viu, foi isso que aconteceu. Foi algo extremamente ridículo, né? Mas antes de eu passar pra vocês aqui um pouquinho mais o pós-jogo, né? Que eu tô fazendo muito atrasado, já vou juntar com algumas noticiazinhas de hoje e falar um negócio importantíssimo pra vocês, tá? Antes de nada, já me segue aí, se inscreve no canal, me segue. Olha as ideias, mano. O cara falando coisa de outra rede aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos de vocês, demorou? É o seguinte, rapaziada. O São Paulo, ele apresentou uma proposta pro Arboleda de 3 anos. Eu acho que é a última proposta que o São Paulo vai fazer pro Arboleda, certo? E na minha visão, é uma proposta boa. Porque é uma proposta de 3 anos, com uma luva alta, que é o que estão pedindo pro Arboleda, e também com um aumento de salário, que pra mim, o mínimo que se deve fazer pelo Arboleda. O único cara que jogou ontem foi o Arboleda, certo? O Arboleda jogou muito ontem, não perdeu quase nenhuma bola, não perdeu, se recuperou pra caramba, entendeu? O Volpi quase não fez defesa por conta do Arboleda. Toda vez que os jogadores do Atlético Paranaense chegavam, eles chegavam pelo canto do Arboleda. Eles chegavam no Arboleda, o Arboleda tomava. Simplesmente assim. O Arboleda foi ótimo em campo ontem, então deve sim ter a renovação. Dificilmente a gente vai achar um zagueiro igual a Arboleda pro São Paulo, certo? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, o São Paulo, ele tem a terceira pior média de gols no Brasileirão, da Série A e B, certo? Sabe, o primeiro é o Sport, o segundo é o Brasil de Pelotas, o terceiro é o São Paulo. Aí depois vem o Londrina, vem outros times aí. Juntando Série A e Série B, o São Paulo tem a terceira pior. 40 times. São 40 times do pelotão máximo e do pelotão médio ali, segunda divisão. 40 times. O São Paulo, eu não tô falando de qualquer time aqui, eu tô falando do São Paulo Futebol Clube. Tô falando do time tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, um time que, entendeu? Tricampeão seguido do Brasileirão, certo? Um time que conseguiu coisas maravilhosas na sua história, não consegue fazer um mísero gol no jogo, não conseguiu fazer gol contra o Flamengo,
Tinham 90 mil pessoas assistindo os jogos, certo? 47 mil contra o Flamengo e 43 mil. Eu fiquei realmente encafifado. Olha a palavra. Eu fiquei realmente encafifado quando eu olhei lá no telão e vi que tinham 43 mil pessoas no Morumbi. Eu não acreditei. Eu não acreditei, de verdade. Porque, tipo, você olhando assim, você contando, você não vai ver que tem tanta gente assim. Mas, mano, 43 mil pessoas pra ver o São Paulo não sair do zero contra um Atlético Paranaense covarde, hein? Fraco. O Atlético Paranaense não jogou, o Atlético Paranaense não chegou no gol do Volpi. Só que o problema não foi que o Atlético Paranaense só segurou o jogo. O São Paulo que foi incompetente e não conseguiu fazer gol. Aquele gol que o Rigoni errou, vou falar uma coisa pra vocês. O Rigoni ele já tá de palhaçada. O Rigoni ele já tá ficando de sacanagem já, certo? Porque quando ele estava com o Crespo, jogava pra caramba, arrebentava, era o Rigoni, era o lindo, era o pá, não sei o quê. O Crespo saiu, o Rigoni cagou e andou pro São Paulo. Na verdade o Rigoni ele não tá aqui pelo São Paulo, ele tá aqui pelo Crespo, certo? Foi o que eu percebi depois de alguns jogos que ele fez quando o Crespo saiu. Ele tá pelo Crespo. A partir do momento que o Crespo saiu, ele virou uma merda. A partir do momento que o Crespo saiu, ele perdeu toda a vontade, ele perdeu toda a gana, ele perdeu todo o carinho pela bola, ele perdeu todo o carinho pelo São Paulo. Simplesmente perdeu. O gol que ele errou ontem foi totalmente, cara, indiscutível o gol que ele errou ontem. Ridículo, ridículo. Na frente do Santos, ele me dá um traque. E tipo, ele tava com as totais condições pra poder fazer um gol, pra poder fazer o gol, pra poder descer o aço, meter uma pancada, fazer um golaço, ele tava debaixo do gol. Ele foi lá e fez aquilo que vocês viram, certo? É o seguinte, gente, o Rojas se despediu, né, do São Paulo, dizendo que foi um ano de realizações pra ele. Lógico que foi um ano de realizações pro Rojas, né? Pô, o cara, mano, passou 2 anos na manha, entendeu? Sendo tratado pelo São Paulo, ganhando seu salário, ganhando suas luvas. Aí depois no Paulistão ele foi lá e jogou bem alguns jogos, conseguiu a renovação de contrato, não fez mais bosta nenhuma, entendeu? Não conseguiu mais nada, certo? Desde 2018 pra cá são 52 jogos e apenas 5 gols, entendeu? Ficou no banco tranquilo, dando risada com o time adversário depois que o São Paulo tava perdendo, era isso. É isso que o Rojas apresentou pra gente, eu espero que você nunca mais passe na frente do Morumbi, demorou? Seguinte, o Igor Vinícius completa 100 jogos, né, eu já falei pra vocês aqui, e outra, pra finalizar as coisas aqui, antes de eu falar um pouquinho sobre o jogo, o Rogério Ceni ele deu uma declaração totalmente tensa, hein, cara, tensa, de verdade. Assim, tem muitas pessoas que acreditam que o Rogério, ele falhou nessa declaração dele, certo? Dizendo que o Rogério ele não aguenta, que ele é fraco e tal, que isso que ele falou... Eu vi muitas postagens, muita gente falando que o que ele falou não é certo tal, assim, mas na minha visão, eu acho que o Rogério Ceni ele foi totalmente coerente no que ele falou, certo? Ele mostrou a verdade pro torcedor são paulino, ele foi totalmente verdadeiro no que ele falou, extremamente verdadeiro. O Rogério Ceni simplesmente soltou que a situação no São Paulo ela é muito difícil, a situação no São Paulo ela é crítica e vai durar por anos. Parece que o Rogério Ceni assiste nossos vídeos, parece que o Rogério Ceni acompanha a gente, parece que o Rogério Ceni sabe o que a gente sente, o que a gente fala, o que a gente sabe. Parece que o Rogério Ceni ele tá no dia a dia com a gente. Porque eu falo isso, o Barolo fala isso, o Teclas fala isso, entendeu? Jova fala isso, o Velho fala isso, o JF fala isso, o Gabriel fala isso, Louco fala isso, entre outros milhares de youtubers são paulinos falam isso. Que a situação de São Paulo, ela é horrível e vai continuar muito ruim durante o tempo, tá? Ela vai continuar ruim. Só não pode piorar, porque o que pode piorar pro São Paulo é o São Paulo cair. E se o São Paulo cair, já era, né? Fecha. É a minha visão, é o que eu acho. Se o São Paulo cair, fecha, entendeu? Então, assim, a situação do São Paulo vai continuar ruim, vai continuar difícil. E pra mim, Rogério Ceni, mais uma vez eu falo pra você, cara. Mais uma vez. Irmão, sai do São Paulo, velho. Tô falando sério. Mas eu não tô falando porque você é um mau técnico, porque você não sabe escalar e tal, porque você não tá preparado. Não, eu tô falando pro seu bem, irmão. Não manche a sua história linda que você tem com o São Paulo sendo técnico desse time medíocre, desse time porcaria, regido por essa diretoria lixo que o São Paulo tem, certo? Esses bandos de corruptos que o São Paulo tem. Nossa, Giovanni, você tem prova pra chamar os caras de corruptos? Tem. Tem. Ué, estão apresentadas aí. Os caras arquivaram, eu nunca vou parar de falar isso daqui, cara. Isso daí foi a pior coisa que aconteceu nos últimos tempos no São Paulo. Os caras foram acusados de corrupção no São Paulo,
entendeu? Acusados de corrupção. A diretoria, sei lá, a diretoria, os conselheiros, os caras lá simplesmente pegaram e arquivaram o caso. Por quê? Vocês estão com medo? Vocês não querem buscar? Não querem dar a cara a tapa? Estão em choque? Qual foi? Corrupto, filho. Entendeu? A partir do momento que passou pano pra corrupção, é corrupto, mano. Acabou. Ah, não, mas a gente não sabe se os caras fizeram o mesmo e tal. Por que não correram atrás? Por que arquivaram a situação antes de puxarem as provas? Estão com medo? É isso, né? Então, gente, é o seguinte. Só pra finalizar aqui essa parte, Rogério Ceni deve sair do São Paulo pro bem dele, na minha visão, tá bom? O jogo de ontem, ele foi totalmente... Eu vou dar uma resumida pra vocês aqui, tá? O jogo de ontem, ele foi totalmente firme pela parte do São Paulo em questão de ir pra cima. Eu não posso chegar aqui e dizer que o São Paulo jogou uma porcaria, que o jogo do São Paulo foi um lixo, que o jogo do São Paulo foi uma merda, porque não foi. O São Paulo tentou, o São Paulo foi. São Paulo amassou o Atlético Paranaense. Mesmo o Atlético Paranaense tendo parado muito o jogo, tendo catimbado muito o jogo, o São Paulo foi pra cima, o São Paulo tentou, o São Paulo amassou, certo? Só que os caras não sabem chutar. Esse é o problema. O problema do São Paulo, cara, tava pra nascer o dia em que o problema do São Paulo fosse finalização, certo? E porque eu lembro de um São Paulo que fazia muito gol e tomava muito gol. No São Paulo que a defesa era muito ruim. Hoje a defesa do São Paulo é ótima em alguns momentos, um pouco ruim em outros, só que o ataque do São Paulo é uma bosta. O ataque do São Paulo não funciona. Simplesmente não funciona, certo? E aí a gente também teve aquele momento do Reinaldo. Pra mim o Reinaldo tinha que ser expulso, tá? Pra mim o Reinaldo tinha que ser expulso. Quando eu vi ali o Kaiser... se rolando no chão ali, chorando pra caramba. Obviamente, né, no momento ali, torcedor, na emoção ali, eu comecei a xingar, comecei a falar uma parte de coisa lá, comecei a gritar. Mas quando eu vi o lance de novo na TV, irmão, eu dei razão pro Kaiser. Desculpa. De verdade. Peço desculpas aqui em vídeo pro Kaiser pra vocês. Porque foi um absurdo aquilo ali. O Reinaldo quase arrancou a perna do Kaiser fora, velho. O Reinaldo quebrou a caneleira do Kaiser. Caneleira não é algo que se quebra fácil não, cara. Caneleira é difícil de quebrar, de verdade. O Reinaldo quebrou a caneleira. Se o Kaiser tivesse sem caneleira, ele nunca mais ia jogar bola. O Reinaldo ia quebrar a perna do Kaiser, de verdade. Então, amarelo foi pouco pra ele, certo? Muito pouco. Mesmo o Voaden ajudando muito o Atlético Paranaense, marcando muita falta pro Atlético Paranaense, não marcando nada pro São Paulo. Nessa, eu quero dizer que ele ajudou o São Paulo, porque era pro Reinaldo ter sido expulso realmente. Então, rapaziada, foi isso, certo? Não tem muito o que falar aqui. Eu falei do lance mais importante, que foi o gol que o Rigoni perdeu. O Igor Vinícius fazendo 100 jogos, tudo jogos horríveis, ridículos. O Orejuela entra no lugar dele. A partir do momento que entra no lugar dele, ele vai lá e faz um bom cruzamento, em que o Pablo manda a bola na lua. Logo depois disso, ele some, ele não faz mais nada, certo? O Pablo... Desculpa, eu não sei lá, não sei o que o Rogério Ceni tava na cabeça de ter colocado o Pablo em campo, talvez seja pela vontade dele, porque ele é ruim, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu, certo? Sábado vai ter o jogo contra o Sport, 7 horas da noite. Eu poderia ir nesse jogo, realmente eu poderia, mas infelizmente não vai dar, que eu vou ter compromisso. Mas no próximo jogo, talvez contra o Juventude, não sei se São Paulo joga contra o Juventude em casa, talvez eu vou ver a hora que dependendo eu vou conseguir, tá bom? Então é isso, rapaziada, vamos que vamos. Como eu já tinha falado no vídeo de ontem, que eu postei nas minhas redes sociais, o São Paulo vai lutar até o último jogo do campeonato pra não cair, certo? Se o São Paulo não cair, a gente tá no lucro. Não vai pegar nenhuma Sula, não vai pegar nenhuma Libertadores, pra mim, ó, isso não faz diferença nenhuma. Eu só não quero que o São Paulo caia. Tá bom? É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa o tamanho do vídeo. É porque juntando pós-jogo com notícias, vocês veem como é que é o negócio, né? Muito obrigado. Beijo no coração. Aqui na São Paulo, que é Vamos São Paulo. E é isso, né? Que Deus nos ajude. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.